Pronto, então está gravando a aula. A gente vai falar sobre o sistema nervoso, então. Na verdade, é apenas uma pincelada, né? Uma introdução ao estudo do sistema nervoso, porque se eu fosse estudar o sistema nervoso em anatomia, eu precisaria de um semestre inteiro só falando sobre ele, né? A gente sabe que ele é um sistema especial que controla e coordena as funções de todos os outros sistemas, né, do organismo, e ainda ele recebe estímulos aplicados à superfície do seu corpo e é capaz de interpretar esses estímulos e desencadear respostas adequadas a estes estímulos, ok? Lembrando sempre que o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, eles são os sistemas mais importantes que a gente tem no corpo, e uma vez que esse sistema para, a gente vai a óbito, tá ok? Então, por que fala morte cerebral, né? Morte encefálica, morte cerebral. Porque se parar, não importa, pode estar o coração funcionando, pode estar o pulmão funcionando, mas se ele parar, já é considerado óbito, tá ok? Então, a gente tem aí as funções básicas, nós temos função integradora, né, que ele coordena a função de vários outros órgãos, de vários outros sistemas, né? Então, por exemplo, no caso de uma queda na pressão arterial, minha pressão arterial começou a cair. O que ele vai fazer? Ele vai receber essa informação que a pressão arterial ela sofreu um decréscimo, né? Através de baroreceptores que a gente vai ter aí junto de artérias, e aí ele vai fazer com que haja um aumento da filtração renal, né? Então, essa filtração renal vai ocasionar uma queda da pressão, se eu tiver se eu tiver um aumento da pressão arterial. Por quê? Quando a gente tem um aumento da filtração renal, a gente vai ter o quê? Uma maior eliminação de água, né? Então, a gente vai ter maior eliminação de água através da urina, e aí isso vai causar uma queda naquela pressão que estava muito alta, ok? E o contrário acontece se eu tiver uma queda na pressão arterial. Mas isso vai acontecer aí com várias coisas, né? Então, se eu tenho, começo a ter muita concentração muito alta de gás carbônico, né, de CO2 no sangue, vai aumentar a minha frequência respiratória. Então, ele vai coordenando os sistemas. Eu também tenho uma função sensorial, né, das sensações gerais e especiais. Quando eu falo sensações especiais, por exemplo, o tato, o olfato, a gustação, né? Função motora, que é através de contrações musculares voluntárias ou involuntárias, então esse sistema ele vai conduzir para que haja essa contração e que haja movimento, né? Então, por exemplo, eu quero pegar uma caneta, né? O meu cérebro vai comandar lá os músculos da mão para contraírem e segurarem essa caneta. Mesma coisa se eu quiser caminhar, e ele também coordena aí ações involuntárias, que elas não passam para os centros mais altos, né? Que a gente não vai ter o controle através do controle consciente, mas há um controle também do sistema nervoso. Além da função adaptativa, que é muito importante, que adapta o animal, o homem, ao meio ambiente, né? Então, por exemplo, se está muito calor, eu começo a suar, né? Se está muito frio, eu começo a tremer, né? Eu vou tremer por quê? Porque quando eu vou tremer, esse tremor, ele gera uma contração muscular e aí vai gerar calor, né? Então, ela vai gerar calor além do pelo, que vai ficar eriçado, né? Vai formar lá uma película de ar nos protegendo do calor. Já o contrário, quando a gente está num ambiente muito quente, a gente passa a suar, né? O suor, ele vai esfriar o corpo. Então, quando a gente tem febre, a gente tomou alguma medicação para febre, qual que é o primeiro sinal que essa febre está baixando? A gente começa a suar. Vocês já perceberam isso? Quando tá baixando, Sim, a gente começa a suar, isso mesmo, né? Outra coisa, quando a gente está num ambiente muito claro, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz quando está num ambiente muito claro, que é um reflexo até. A gente fecha os olhos, vocês já tiveram vou lá sair, vou me expor ao sol. Aí a gente não aguenta ficar com o olho aberto, a gente fecha para proteger, né? Então, isso é uma função adaptativa também.
Então, a embriologia do sistema nervoso, vou falar rapidamente sobre ela, né? Então, se a gente pegar lá os 3 tecidos embrionários, né? O endoderma, que é aquele mais interno, o mesoderma, que é o intermediário, e o ectoderma, que é o mais externo, o tecido nervoso, ele vem mais desse mais externo, que é o mesmo que vai formar a pele, tá? Ele vem todo do ectoderma. Então, esse ectoderma vai criar um espessamento, que é a placa neural, depois vai criar um sulco neural, a goteira neural e o encéfalo primitivo e medula primitiva, né? Então, todo o sistema nervoso, ele vem do ectoderma, que é o tecido embrionário mais externo. Então, a gente tem aqui, né, a placa neural, que é um espessamento externo, que depois vai formar um sulco, aqui na verdade já está como sulco, depois vai formar goteira. Aqui já está o tubo neural, né? Tá vendo? Ele pulou para fora, né? Tá lá nas costas, na porção mais posterior lá. E aí vai formar a medula primitiva e o encéfalo primitivo, né? Então, o sistema nervoso central, ele se origina-se do tubo neural, que na sua extremidade cranial, ele apresenta 3 dilatações denominadas vesículas primordiais. É como se a gente tivesse um sorvete de 3 bolas, né? Ops. O prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Então, a gente vai ver aqui, né, as 3 vesículas primordiais. Então, a gente tem o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, e o restante a gente vai chamar de medula primitiva, que é o que vai formar a medula espinhal. E aí, a gente vai ter lá esse prosencéfalo formando, então, o cérebro e o diencéfalo, depois a gente vai ter a formação, o mesencéfalo vai continuar como mesencéfalo, o rombencéfalo vai formar 2 outras estruturas, que é o metencéfalo e o mielencéfalo. Então, aqui só para vocês verem, então, as vesículas primitivas, né? Então, o prosencéfalo, ele vai formar o telencéfalo, que a gente conhece aqui como essa parte que é o cérebro, né? E o diencéfalo, que é essa região aqui. O rombencéfalo, ele vai formar a parte do tronco cerebral, né, que é a ponte e o bulbo. E o mesencéfalo, ele continua como mesencéfalo. O metencéfalo, ele forma junto com a ponte, ele vai formar também o cerebelo. Então, essa estrutura mais posterior aqui é o cerebelo, tá? A gente pode dividir o sistema nervoso em 2 partes de acordo com a anatomia. A anatomia, ela se baseia na localização, tá bom? Então, a gente vai ter o sistema nervoso central, que é aquele localizado no longo eixo do corpo humano, e o sistema nervoso periférico, que é aquele localizado na periferia, tá? Então, o sistema nervoso central, ele é uma região de recepção dos estímulos, da região de comando também, e desencadeadora de respostas. Já o sistema nervoso periférico, ele funciona como se fossem os fios elétricos de uma casa, né? Ele é constituído pelas vias que conduzem os estímulos ao sistema nervoso central ou que levam até os órgãos efetuadores as ordens emanadas do sistema nervoso central, tá bom? Então, aqui no sistema nervoso periférico, nós vamos ter as vias que vão conduzir ou os estímulos sensoriais, ou os estímulos motores, ou outro tipo de resposta desencadeadora, tá bom? Então, olha lá, quem que é o sistema nervoso central? Então, o sistema nervoso central, ele é constituído pelas estruturas que se localizam no esqueleto axial. Lembra do esqueleto axial? Que era a coluna vertebral e o crânio, né? E são eles a medula espinhal e encéfalo, tá? Então, quem são as estruturas do sistema nervoso central, né? Então, as estruturas... Ops, deixa eu voltar lá. As estruturas são... essas aqui, ó, a medula espinhal. Deixa eu só voltar aqui. As estruturas são a medula espinhal e o encéfalo, né? Já o sistema nervoso periférico, nós temos os nervos cranianos e espinhais, os gânglios e as terminações nervosas, tá bom? Deu para entender o que é cada um deles, tá?
Lembrando que o sistema Sim. nervoso central, ele é mais importante, e justamente por ser mais importante, ele está dentro de estojinhos ósseos. Esses aqui são os estojos ósseos, ele está protegido dentro de estojos ósseos, que é a coluna vertebral e o crânio, tá bom? Então, ele é mais importante, então ele está protegido. Deixa eu só colocar em outra cor. Então, está... Então, o sistema nervoso central, ele está todo protegidinho dentro de caixinhas, né, de estojos ósseos, né? Se a gente pegar o corpo humano, as estruturas mais importantes, elas estão todas protegidas dentro de estojos ósseos. Então, a gente tem lá o encéfalo dentro do crânio, medula espinhal dentro da coluna vertebral. O que mais que a gente tem de importante de órgãos considerados órgãos vitais? Quem mais são os órgãos vitais? Vamos lá, me responde. Quem são os órgãos vitais? Quem são os órgãos vitais? Pode falar, professora? Pode, claro. Estou esperando. Coração, cérebro, pulmões. Isso mesmo. Então, a gente já falou que o cérebro, né, ele está dentro do crânio, a medula espinhal, ela está dentro da coluna vertebral, e o coração e o pulmão, eles estão aonde? Estão dentro da caixa torácica. Exatamente, a caixa torácica, ela é formada por quê? Pelas costelas. As costelas, a caixa torácica é formada por um estojo ósseo também, que são as costelas que vão designar esse estojo ósseo, né? Tá bom? Deu para entender, então? Como assim, professora? As costelas que vão designar o estojo ósseo. As costelas, elas vão formar o arcabouço ósseo da caixa torácica. Deu para entender? Mais ou menos. Assim, se eu pegar as costelas elas vão formar uma caixinha óssea ali, né? As costelas. Ah, tá. Uma caixinha Entendi. óssea. E essa caixinha óssea, que é a caixa torácica, ela vai proteger o coração e os pulmões. Deu para entender, Tayane? Aham, deu. Agora deu. Obrigada. Joia. Então, perfeito. Deixa eu só apagar tudo aqui para a gente continuar, senão aparece nos próximos slides. Pronto. Então, aqui mostrando então os estojos ósseos, né? A gente tem, o que é isso aqui? O que eu tô apontando aqui? Aqui em cima. O corpo da vértebra. Exatamente, um corpo, aqui é a vértebra, né? E é lá, ó, a medula espinhal, ela fica dentro do canal vertebral, né? Isso mesmo. E aqui a gente tem lá o encéfalo todo, ele dentro do estojo ósseo aqui da cabeça, que é o crânio, tá bom? Então, esses estojos ósseos, eles conferem proteção ao sistema nervoso central, que ele é o mais importante, como eu disse para vocês. Então, aqui mostrando, né, a medula espinhal toda instalada dentro da coluna vertebral, né? Então, é importante para protegê-la também. E aqui, isso aqui eu quero que vocês gravem. Então, se eu pedir divisão anatômica, é isso aqui, ó. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, de acordo com a anatomia, né? Então, essa é a divisão anatômica. Nós teremos outras divisões, mas essa é a anatômica. Sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal, sendo que o encéfalo ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Já o tronco encefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos cranianos e espinhais, pelos gânglios nervosos e pelas terminações nervosas. Eu gostaria que vocês copiassem isso daí,
tá bom? Vou dar um tempinho, eu queria que vocês copiassem isso. Vai copiando do jeitinho que tá aqui. Então, divisão anatômica do sistema nervoso. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, que eu acho importante para a gente esclarecer. Pronto? Vocês estão copiando, né? Tô confiando que vocês estão copiando. É importante porque isso aqui tem que fixar na cabeça da gente, né? Então, quando a gente faz esse esqueminha aqui, ajuda a gente a entender quem que é o encéfalo, né? Então, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Quem que é o tronco encefálico? Ele é formado por essas três estruturas aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Tá bom? Então, é importante a gente saber. O sistema nervoso central é aquele situado dentro do longo eixo do corpo humano, né? Dentro do esqueleto axial. O sistema nervoso periférico, ele fica na periferia. Esse aqui é mais importante, então ele tem que estar dentro de estojos ósseos, ok? Posso passar? Pode passar, gente? Zênia, Tayane. Para mim, sim, professora. Não sei as outras, tá? Tá bem, vou estar passando então. Então, vamos lá. A gente vai ter outra divisão, que é a chamada divisão funcional, né? Onde nós vamos dividir o sistema nervoso em somático e visceral, né? Somático, a gente vai ter um componente aferente, um componente eferente, e o visceral também, aferente e eferente. O que que é componente aferente e o que que é componente eferente? Vocês já ouviram falar disso? Aferente e eferente? As vías nerviosas por onde passa o impulso, que elas são fisiologicamente aferente e eferente. Isso, exatamente. Como assim? Então, assim, lembra que eu falei para vocês que então o corpo ele pode receber estímulos que vão chegar até o sistema nervoso central e a resposta, né, sai do sistema nervoso central e vem de novo por uma via, né, por outra via que é a via eferente. Então, assim, a via que leva o sinal, né, é esse componente aferente, essa via sensitiva. E a via que traz agora a resposta, ela é o componente eferente. Por exemplo, tô lá com uma chapa quente, né? Fui lá e coloquei sem querer a mão na chapa quente. Aí vai levar um estímulo, né? Dizendo que essa chapa tá quente. Tira a mão daí, né? Vai ser a resposta do meu sistema nervoso. Tira a mão daí. Aí vem agora a resposta que vai lá para os músculos contrair e tirar a mão dali, né? Tá bom? Os músculos da mão, do braço, para contrair e tirar a mão dali, que senão vai me queimar, tá bom? Então, a via aferente é aquela que leva. Ops. Só um pouquinho. Então, o componente aferente é aquele que leva. Já o componente eferente, ele traz a resposta.
Ops, ele tá errado. O sistema nervoso central ficou ao contrário. Mas deu para entender? Tá bom? Então, o componente aferente, ele leva o estímulo até o sistema nervoso central, já o componente eferente, ele traz a resposta, tá? Tira a mão daí, vai queimar, né? Então, essa resposta vem através da contração muscular, tá bom, gente? Aqui, ó, é SNC, não CNS. Nossa, foi ao contrário. Certinho? Deu para entender? E aí, o componente visceral também. Só para explicar para vocês o que é o sistema nervoso somático e o que é o visceral. Somático é aquele da interação, né? Então, o sistema nervoso somático é aquele da interação do ser vivo com o meio ambiente e com os outros seres. E o sistema nervoso visceral é aquele que controla as vísceras. Por exemplo, no sistema nervoso somático, né? O sistema nervoso somático eu gosto da Tayane, eu não gosto da Larissa, mas eu gosto da Tayane. Não gosto da Zênia, tá? Eu cheguei aqui, tá muito quente, tô com calor. Então, isso é uma interação do ser vivo com o meio ambiente e também com os outros seres, né? Eu conversando com vocês, eu dando a aula e o sentimento que eu tenho com relação às pessoas, né? Então, tudo isso, eu tô sentindo calor, tô enxergando, tudo isso é interação. Já o sistema nervoso visceral é aquele que controla as vísceras, por exemplo, batimento cardíaco, respiração. Aí pergunto para vocês, será que a gente consegue sobreviver sem o sistema nervoso somático? E com relação ao sistema nervoso visceral, será que a gente consegue sobreviver sem ele? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Acho que não. Que não o quê? Qual dos dois? Eu não consigo sobreviver nenhum dos dois. E aí? Sem visceral não consegue. E sem o somático eu consigo? Não, porque não tenho resposta. E no caso de uma pessoa que está em coma? E no caso de uma pessoa que está em coma, e aí? A pessoa está interagindo com outras pessoas? Não, ela não está interagindo, ela não sabe como, ela não interage nem com o meio, nem com outras pessoas, tá? Então, a gente consegue sim sobreviver sem o somático, um indivíduo em coma, tá? O indivíduo em coma, ele tá sem o sistema nervoso somático. Agora, sem o visceral, não sobrevive, tá bom? Então, o que a gente não sobrevive mesmo é sem o sistema nervoso visceral, tá bom? E esse também é a mesma coisa, ele é dividido num componente aferente e num componente eferente, sendo que o componente eferente dele, que é o que traz a resposta, né, do sistema nervoso central, ele se chama sistema nervoso autônomo. Alguém já ouviu falar de sistema nervoso autônomo? Alguém já ouviu falar de sistema nervoso autônomo? Hã? Alguém já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar? Sistema nervoso simpático e parasimpático? Tá? Então, lo que se conoce como sistema vegetativo. Não, sistema nervoso autônomo mesmo. Então, ele é o sistema nervoso autônomo. Estou copiando aqui para vocês copiarem, tá? Que ele é dividido em
Sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, esse sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Quem que é o sistema nervoso simpático? Para ficar bem fácil da gente lembrar quem que é o simpático e quem que é o parasimpático, pensa que você acabou de abrir a porta, assim, você deu de cara com um pitbull. O que vai acontecer? Primeira coisa, você vai ficar branco, vai ficar pálido de medo. Não fica pálido? Por que você fica pálido? Porque o sangue, ele vai sair das extremidades, ele vai para os músculos, para você correr do pitbull, não é isso? Então, por isso que você fica branco até, de tanto nervoso. Porque esse sangue, ele vai para o músculo para você correr. Que mais? A sua respiração, como que fica a sua respiração? Você fica ofegante com aquela respiração mais forte ou ela fica bem calma? Como que fica a sua respiração? Aumenta a respiração. Aumenta a frequência respiratória, exatamente. Então, a gente fica com aquela frequência respiratória muito rápida, né? E com relação ao batimento cardíaco, viu? Pitbull, eu vou ficar assim, ou fica assim, acelera também. Também acelera, a gente tem também taquicardia, né? Então, esse é o sistema nervoso simpático, é o da fuga, tá bom? Então, o da fuga. Já o sistema nervoso parasimpático é aquele que a gente está de férias. Eu tô precisando de férias. Quem aqui não tá? A gente já tá em novembro, né? Então, férias, parasimpático. Fui lá, tô na praia, tranquilo, comi bastante. O que acontece depois que a gente come bastante? O que acontece depois que a gente já come bastante? Uma indigestão? A gente vai ter digestão, né? Quando a gente come, a gente vai ter o processo de digestão. Mas a gente fica até corado. Vocês já perceberam que alguém que depois que comeu feijoada foi lá no espelho, tá até meio avermelhado quando você come bastante, né? Então, o contrário, né? Que mais? A respiração fica como? A gente fica com aquela respiração lenta, né? Bradicardia, a gente quer dormir, principalmente depois que a gente come bastante, né? A gente quer dormir, fica sonolento até. Então, este é o sistema nervoso parasimpático, tá bom? Então, aqui, deixa eu só apagar. Posso apagar? Vou apagar tudo aqui. Então, cada um deles, tanto o somático quanto o visceral, ele tem um componente aferente e um eferente, né? Então, esse aqui leva o estímulo, esse traz a resposta. Olha lá, o componente aferente do sistema nervoso somático, ele tá lá no meio externo. O eferente no músculo estriado esquelético. O aferente do visceral está no meio interno, está lá dentro das vísceras, né? E o eferente está nas glândulas, músculo liso e músculo estriado cardíaco. Então, aqui dando um exemplo das vias aferentes e eferentes. Então, aqui, ó, o preguinho na mão, né? Então, aqui, ó, essa via aferente, ela conduziu esse estímulo, né, até lá a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. E aí a gente vai ter agora uma via de resposta que vai chegar nos músculos para eu tirar a mão dali, tá bom? Então, aqui, via aferente e via eferente. Todos entenderam o que é via aferente e via eferente? Tranquilo? Tranquilo? Sim, prof. Então, joia. Divisão funcional, então, né? Então, aqui falando sobre os componentes, eu vou passar isso daqui, tá bom? Que não precisa. Então, aqui, isso aqui sim, ó lá, ó. Esse aqui é o simpático, é o da fuga, lá, tô diante de um touro lá. Então, ó lá, vou ficar branco porque eu vi o touro, vou correr, esse sangue vai para os músculos para eu correr, vou ter o aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória, né? Tá bom? Já o parasimpático, ó lá, depois que eu comi uma feijoadona lá, né? E aí eu vou lá para a poltrona, descansar, tô lá deitadinho no sol, na minha poltroninha, tomando sol, tá bom? Então, este aqui é o parasimpático.
Falar sobre tecido nervoso. Nós temos dois tipos de células que vão compor, dois tipos, né, de células que vão compor o tecido nervoso. A mais importante delas é o neurônio, que vocês já devem ter ouvido falar bastante de neurônio, mas não é só neurônio. A gente vai ter também a neuróglia, ou células da glia. Eu sempre brinco e falo, o neurônio é aquele lá, o marido lá que é só ele que aparece, mas a coitada da neuróglia, ela limpa a casa, ela cuida dos filhos, ela faz um monte de coisa lá, só que nunca aparece, coitado, só aparece ele, né? Porque ele, aqui, no caso do sistema nervoso central, coitado, do sistema nervoso, do tecido nervoso, ele realmente não é o caso de homens e mulheres, mas aqui ele desempenha um papel mais importante, que é realmente a recepção e a condução dos impulsos nervosos, tá bom? E a neuróglia, ela vai desempenhar um monte de papéis também importantes. Aqui a gente tem, então, o neurônio, ele vai ser dividido em partes. Então, a gente tem aqui o corpo celular do neurônio. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o corpo celular do neurônio, onde nós temos um núcleo, nós temos nucleolo, e nós temos uma série de organelas. Nós temos as mitocôndrias. Para que servem as mitocôndrias? Para que servem as mitocôndrias? Vocês lembram para que serve? Para que Esse serve? processo de respiração celular. Isso, a respiração celular, né? Então ela vai fazer a respiração celular, vai dar energia, não é? Formação lá do ATP, não é isso? Ciclo de Krebs, né? Que vocês aprenderam. Aí eu tenho uma série de outras organelas também responsáveis pela síntese proteica. Então, vou ter lá ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, lisossomos, também temos aquelas unidades empacotadoras, né? Por quê? É muito importante um neurônio produzir proteína. Como assim? Por que é importante? Sabe como que se dá a condução dos impulsos nervosos? Principalmente através de neurotransmissores. Alguém aí já ouviu falar de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina? Vocês já ouviram falar? Sim. Então, né, essas substâncias são proteínas que vão conduzir os impulsos elétricos de um neurônio para outro, né? São os neurotransmissores, tá bom? Então, é típico de um corpo celular de neurônios ter muitas organelas responsáveis pela produção de proteína. Tanto é que a gente vai ter até os corpúsculos de início, né? Que no microscópio a gente vai enxergar, são ribossomos, são grumos de ribossomos. E aqui a gente tem a neuróglia, né? Então, a neuróglia a gente tem lá astrócito plastoplasmático, astrócito fibroso, elas têm o papel de fazer sustentação do tecido nervoso. A gente tem a micróglia também, que tem um papel de defesa, os oligodendrócitos, que vão formar a bainha de mielina lá junto ao sistema nervoso central. Então, a gente tem aqui, ó, voltando ao neurônio, a gente tem aqui corpo celular do neurônio, a gente tem a fibra, que é o axônio, que vai transmitir esse impulso elétrico, né? A gente tem as terminações nervosas, e aqui os cabelinhos são os dendritos, tá? Então, eu gostaria que vocês desenhassem para mim, que vocês fizessem lá aquele esquema da divisão anatômica, depois vocês desenhassem para mim um neurônio, a estrutura de um neurônio, tá bom? Com as suas partes. O que é mais interessante que a gente está vendo aqui? Vocês estão vendo o axônio aqui, ó, envolvido aqui, ó, pela bainha de mielina, tá? Essa bainha de mielina, por que ela é importante? O que é essa bainha de mielina? Ela vai envolver essa fibra nervosa e o impulso, ao invés de ter que passar na fibra inteira, este impulso vai saltar. Então, ele vem aqui, pá, 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 ele vai saltando. Quando ele salta, ele é muito mais rápido. Né? Então, eu consigo uma transmissão de impulso muito mais rápida. Então, olha lá, a estrutura de um neurônio típico, né? Então, aqui, ó, o corpo celular com um núcleo, nucleolo, mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribossomos, lisossomos, entre outras, né? Então, a gente tem aqui os dendritos, né? Que são os cabelinhos aqui dos neurônios. A gente vai ter a fibra nervosa, que é também chamada de axônio, e aqui as terminações nervosas.
Então, o impulso, ele passa dessas terminações nervosas para os dendritos do próximo neurônio, tá bom? Entendido? Entendido? Não? Sim. É bastante coisa, né? E aqui a gente está com a estrutura de um nervo. O que que é um nervo, né? Então, o que que é um nervo? A gente vai ter aí, ó, isso aqui é um axônio. Então, a gente vai ter, na verdade, quando a gente encontra na anatomia, a gente vê que é um cordão esbranquiçado, né? Formado por um conjunto de fibras nervosas ou axônios envolvidos por tecido conjuntivo, tá bom? Então, eu vou escrever aqui. Então, conceito de nervo. Aí eu queria que vocês copiassem isso para mim, tá bom? Tá dando para enxergar? Tá dando para enxergar? Então, de novo, olha lá. O nervo, né, o conceito é um cordão esbranquiçado formado por um conjunto de fibras nervosas, isto é, axônios, envolvidos por tecido conjuntivo, cuja função é a transmissão dos impulsos nervosos, né? Eles funcionam como se fosse a fiação elétrica de uma casa. Certo? Tranquilo? Copiaram isso para mim? Copiaram? Oi, gente, posso passar? Professora. Joia. Eu vou apagar então, tá? Que eu vou falar da próxima Professora, coisa. espera rapidinho. Tá, não tô esperando. Pode copiar, porque isso aí eu espero que isso é muito importante. Pronto? Vou tirar a foto aqui para saber como que eu coloquei para vocês. Depois eu vou pedir isso em prova, tá? Esses conceitos aí. Pronto, posso? Pode passar, gente? Pode passar?
Olá, todas conseguiram? Joia, beleza, Ana. Então, vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Então, como que se dá a comunicação entre os neurônios? É engraçado que o primeiro professor que me falou isso, eu achei tão estranho, mas é uma conversa que os neurônios têm, né, entre eles, que é a chamada sinapse, né? Então, a sinapse é a comunicação entre dois neurônios, né? Então, é a maneira como se conduzem, como se passa essas informações, né? A condução dos impulsos elétricos. Então, ela pode ser de dois tipos, ela pode ser a sinapse elétrica e a sinapse química. Sinapse elétrica ela é mais incomum, ela se dá através da condução de íons, já a sinapse química é a mais comum, que eu falei para vocês, que é através dos neurotransmissores. Então, aqui a gente vai ter lá um neurônio pré-sináptico, né, que é aquele que vai passar a informação, e aqui o que vai receber, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter, então, através, aqui no caso está sendo através dos neurotransmissores, então ele vai jogar lá os neurotransmissores na fenda sináptica e o próximo neurônio ele vai receber esses neurotransmissores, então, tá bom? E assim se dá. Então, ele vai passando esse impulso elétrico de um para o outro, né? Por exemplo, a acetilcolina, ela é passada para o outro neurônio e ela fica um tempo na fenda, só que ela não pode ficar o tempo todo. Chega uma hora que vem uma enzima que vai tirar ela daqui, que é a acetilcolinesterase, tá bom? O que acontece, por exemplo, em drogas como a cocaína? Então, vai passar a dopamina, né? Que ela vai de um neurônio para o outro. A cocaína ela não vai deixar com que tire essa dopamina que fica aqui na fenda sináptica, então fica aquele estímulo o tempo todo de dopamina, né? Fica tum, 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 aquela sensação de eufórica, né? Que a pessoa fica, tá bom? Então, porque a cocaína ela briga, ela se une à enzima que é remover a dopamina daqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a estrutura de uma noradrenalina, estrutura de um nervo, né? E o que é um gânglio nervoso? O gânglio nervoso ele é um acúmulo dos corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, isto é, no sistema nervoso periférico. Então, como eu falei para vocês, aqui não estão os axônios, então aqui a gente tem um conjunto de axônios. Aonde que vão estar os corpos celulares desses neurônios, né? Eles vão estar aqui no gânglio nervoso, tá bom? Então, aqui a gente está vendo um gânglio nervoso, ó. É o conjunto de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, tá bom? E aí, só para a gente voltar aqui um pouquinho na estrutura do nervo e para a gente falar um pouquinho sobre os envoltórios de tecido conjuntivo, tá bom? Então, eu vou falar aqui sobre os envoltórios de tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter, vou tentar desenhar aqui, tá, gente? A gente vai ter, como se a gente tivesse fatiado esse nervo e a gente vai estar olhando assim, ó. Esse nervo aqui, ó. Vai desenhando junto comigo aí, tá bom? Isso aqui é importante vocês desenharem. Não adianta tirar foto só porque a gente não fixa quando a gente tira só foto. Quando a gente desenha, é mais fácil da gente fixar, tá bom? Aí a gente tem aqui dentro um monte de outras bolinhas aqui, que na verdade são os axônios, envolvidos por tecido conjuntivo também.
Tá? Então, vou pegar aqui. Então, tudo isso aqui é um nervo, e cada um desses aqui cada um desses conjuntos aqui, tá bom? Isso aqui é um fascículo nervoso, que é um conjunto, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, fascículo. Então, cada bolinha dessa aí que tá lá dentro é um fascículo nervoso, que é um conjunto de fibras nervosas. E aí, lá dentro também vou ter lá a fibra nervosa ou axônio, né? Então, cada bolinha dessas aqui, ó, corresponde a um axônio ou fibra nervosa, tá bom? Então, lá dentro eu tenho lá os axônios ou fibras nervosas. Deu para entender? Deu para entender por enquanto? Tá? E aí, quem são os envoltórios de tecido conjuntivo? Então, a gente vai ter em volta do conjunto todo, aqui de todo o nervo, a gente tem um envoltório mais externo aqui, ó. Este envoltório mais externão de todos aqui, ó, esse aqui, é o chamado epineuro, tá? Epineuro. A gente não tem lá a epiderme, que é a camada mais externa da pele, né? Então, esse prefixo "e" significa o mais externo, tá bom? Aí, cada fascículo nervoso vai ter o seu próprio envoltório de tecido conjuntivo também, que é esse aqui, ó, tá? Que é o chamado, todos têm, ó, que é o chamado perineuro, porque ele está ao redor do fascículo nervoso. E lá internamente a gente vai ter o seu próprio envoltório de tecido conjuntivo também, que é o endoneuro, tá bom? Que tá dentro do fascículo. Certo? Deu para entender? Queria que vocês fizessem esse desenho aí. Eu aguardo um pouquinho, tá bom? Escrevendo as legendas conforme eu escrevi. Pode ser? Pode? Joia. Tô aguardando, tá? Então faz aí que eu acho importante. Tô aguardando, tá bom? Tranquilo? Conseguiram? Alguém não entendeu alguma coisa? Tá tudo certo, prof? Joia, então vamos lá.
Eu vou apagar, tá bom? Se alguém quiser tirar foto, é agora ou nunca que eu vou apagar. Tô apagando, tá? Então, esses são os envoltórios de tecido conjuntivo de um núcleo. Nossa, é tanta coisa para apagar, né? Se alguém conseguiu tirar foto, depois manda para mim. Fiquei até com dó de ter apagado. Gente, como é difícil desenhar com esse negócio. Vamos lá, então. Então, aqui, como eu falei para vocês, o gânglio nervoso, né, que é o conjunto de corpos celulares de neurônios fora, lá do sistema nervoso central. E o núcleo nervoso, o que ele é o núcleo nervoso? Ele é o acúmulo de corpos celulares de neurônios dentro do sistema nervoso central, tá bom? Então, aqui a gente tem lá o acúmulo dentro do sistema nervoso central. Tracto, fascículo ou leminisco, tanto faz, que é o conjunto de fibras nervosas que atravessam o sistema nervoso central. Vocês querem que eu escreva? Ou pode ser assim, ou tá ok? Conseguiram pegar? Hã? Tá ok? Melhor essa escritura, professora. Oi, perdão, quer que eu escreva? Isso, por gentileza, se for tão amável. Tá, então tá. Então vamos lá, então. Então aqui eu vou escrever. Deixa eu só ver aqui. Ai, Ana, você conseguiu, né? Conseguiu. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o gânglio nervoso é o conjunto de corpos celulares de neurônios no interior do sistema nervoso. Não, no interior não, fora, né, do sistema nervoso. Fora do sistema nervoso central. Isto é, faz parte do sistema nervoso periférico. Tá? Então, esse aqui é o gânglio nervoso, tá? Conjunto de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Isto é, faz parte do sistema nervoso periférico. Posso passar? Vou para o próximo, então, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Núcleo nervoso. Vamos lá. O núcleo nervoso é o acúmulo de corpos celulares de neurônios dentro do sistema nervoso central, que nem a gente está vendo aqui, né? Núcleo caudado, núcleo do putame, tá? Então, aqui a gente está vendo alguns núcleos aqui, certo? Então, esse acúmulo de corpos celulares dentro lá do sistema nervoso central, tá bom? Vou apagar. Esse núcleo nervoso nada tem a ver com o núcleo da célula, mas sim com o acúmulo de corpos celulares de neurônio. Vocês lembram o que era o corpo celular de neurônio, né? Então, o neurônio ele tinha o corpo celular, o axônio, né? As terminações nervosas e os dendritos lá, que eram os cabelinhos. Tracto, fascículo ou leminisco. Então, vamos lá. É o conjunto de fibras nervosas ou axônios, né? Que atravessa o sistema nervoso central, tá bom? Eles têm diferença assim, mas não vou entrar nesse mérito, tá? Só quero que vocês saibam que é o conjunto lá, ó, de fibras nervosas que estão atravessando o sistema nervoso central, tá bom? Vamos lá, então. Vou apagar aqui, tá ok?
Substância branca e substância cinzenta, né? Então, vocês vão ver muito substância branca e substância cinzenta. Por exemplo, nesse corte aqui, eu tenho substância cinzenta e a substância branca lá dentro. Na medula espinhal, ao contrário. A substância branca fora e a substância cinzenta por dentro, ok? Certo? Então, a substância branca ela é constituída principalmente por fibras nervosas mielínicas, isto é, que contém a mielina, aquela bainha de mielina, e a bainha de mielina ela confere essa coloração esbranquiçada, e a substância cinzenta ela é constituída por corpos de neurônios mais fibras nervosas amielínicas, isto é, sem mielina. Copiem isso daí para mim, por favor. Ah, a Ana me mandou foto aqui, já recebi. Obrigada, Ana. Belezinha. Tá bom, gente? Então, essa aqui é a substância branca e a substância cinzenta. Lá no cerebelo, assim como a gente está vendo aqui no cérebro, a substância cinzenta é por fora e a branca é por dentro. Na medula espinhal é o contrário, tá? Branca por fora e a cinzenta ela vai formar o que a gente chama de H medular, tá bom? Vamos lá, então. Próxima. O que são meninges? Então, são membranas que elas vão proteger todo o sistema nervoso central, tá bom? Então, elas vão proteger no sistema nervoso central. A gente vai ter lá de fora para dentro a dura mater, que é a mais externa, mais dura, por isso que ela chama dura mater, que é a mãe dura. A aracnoide, que ela lembra uma teia de aranha, por isso ela tem esse nome. E a pia mater, que é a mais interna, que ela está em contato direto com o tecido nervoso, que na próxima aula eu vou colocar lá para vocês, aula prática, e vocês vão conseguir entender melhor visualizando, tá bom? E aí a gente vai ter os espaços. A aracnoide é separada da dura mater pelo espaço subdural e da pia mater pelo espaço subaracnoide, onde circula o líquor, o famoso líquor, né? A pessoa que tem meningite vai colher esse líquor e vai verificar qual a bactéria que tem lá nesse líquor, né? Tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a dura mater, que é essa mais externa aqui, tá bom? A aracnoide, que é essa intermediária lá, ó, lembra uma teia de aranha. E essa mais interna, que tá junto do tecido nervoso, é a pia mater, certo? Essa pia mater, ela que dá o formato do tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é bem mole. Então, que nem eu falei para vocês lá, que eu estive em Orlando, lá a gente disseca o cadáver fresco, né? Na hora que você disseca o cadáver, que você tira o cérebro, gente, ele depois de horas ele já começa a liquefazer, tá? Ele é como se fosse, sabe, gelatina, quando a gente tira a gelatina da geladeira e deixa um tempo lá e começa a amolecer? O sistema nervoso é a mesma coisa. O tecido nervoso que vocês vão ter contato depois lá no laboratório de anatomia, né? Que a gente vai programar para o ano que vem visitas, para vocês conhecerem, né? Ele ele é mais duro, por quê? Por causa da ação do formol, tá bom? Então o formol deixa ele duro, mas ele é mole. Ele lembra aqueles doces de geleia de mocotó, sabe que tem aquele doce branco e o cor-de-rosa que vendia antigamente, né? Então a consistência do cérebro parece com aquilo, e quando ele tira do corpo ele vai amolecendo realmente. Que a gente tem a medula espinhal, tá? E aqui os nervos espinhais saindo da medula espinhal. Vocês já viram falar de paraplegia, tetraplegia, né? Então, quanto mais alta a lesão, pior, né? Porque vai atingir todos esses de baixo, né? Aqui de novo a coluna vertebral, tá bom? Aqui é lá a medula espinhal lá dentro do canal vertebral. Aqui mostrando os espaços. Então, a gente vai ter aqui, ó, primeiro um espaço antes de chegar na dura mater. A dura mater é essa amarelinha aqui, ó. Antes, a gente vai ter uma gordura aqui em volta, que é cheia de vasos sanguíneos, que é o ligamento amarelo. E antes de chegar na dura mater, a gente tem esse primeiro espaço aqui, que é o espaço epidural, tá bom? Então, vamos lá, vou escrever. Espaço epidural. Tudo isso tem lá na apostila, tá bom? Então, é nesse espaço que se aplica a anestesia peridural.
Anestesia essa que ela é usada principalmente para parto normal, né? Então, tá? Anestesia é nesse espaço aqui, ó. Deixa eu apontar aqui. É nesse espaço aqui, ó. Entre a dura mater, que é essa amarelinha aqui, ó, tá? E essa gordura que é o ligamento amarelo, então espaço epidural. Depois a gente vai ter aí um outro espaço, que é o chamado espaço subdural, né? Ele tá sob a dura mater, ele tá entre a dura mater e a aracnoide, tá bom? Professora, Oi. tirando o parto normal, para que serve a anestesia? É epidural o nome? É epidural ou peridural. Ela pode servir, por exemplo, para cirurgia, por exemplo, de colocação de silicone nas mamas. Tem outras também usos, mas um deles é esse. Aí é a peridural alta que a gente fala, que dá mais alto, né, para ser na região da mama. Ah, entendi. A anestesia peridural, ela tem a alta, média e baixa, né? A mais baixa que ela é usada para o parto normal. E aí a gente vai ter aqui, ó, um espaço aqui, ó, esse maior aqui, ó, esse espaço aqui maior, ó, deixa eu apontar aqui para vocês, esse espaço maior aqui entre a aracnoide e a pia mater, que é o espaço subaracnoide. Esse espaço, ele é mais importante, porque é aqui que circula o líquor. E é aqui que é aplicada a anestesia raquidiana. Alguém já tomou anestesia raquidiana? Já? Geralmente é para parte cesáreo. Geralmente é para parte cesáreo. Eu tomei 2. Eu operei o joelho, aí eu tive que tomar. Ah, você tomou a hack? Meu marido também fez uma cirurgia que ele também tomou a hack. Vou só copiar aqui, porque isso aqui eu acho importante vocês escreverem, tá bom? Então, espaço entre a aracnoide e a pia mater. Então, nesse espaço contém o líquor. Antigamente era muito complicada a anestesia raquidiana. Por quê? Porque na hora que colocava a agulha aqui, o líquor, ele acabava saindo, né? Então ele acabava saindo o líquor e aí diminuía a pressão interna ali e causava cefaleia, né? A gente falava cefaleia pós-raquidiana, dava dor de cabeça, dor de cabeça muito importante, tá? E aí, o que eles faziam? Então, eles pegavam, tiravam o sangue do paciente, injetavam ali, o próprio sangue ele coagulava e fechava o buraquinho, tá bom? Para parar de ficar saindo líquido. Outra coisa também, hoje em dia a agulha ela é mais ela é toda sextavada, né? Então ela é mais fininha, então ela impede esse extravasamento do líquor, tá bom? Certo? Bora lá, então. Posso apagar? Isso é importante, tá? Eu vou depois dar uma parada, porque eu acho que é muita informação para vocês, né? Aí eu vou pedir para vocês darem uma lida, né? Na apostila, tomarem contato com a apostila, tem exercício lá para fazer. E a gente termina na próxima aula, porque a gente vai ter tempo, a gente vai ter bastante tempo para conversar ainda, tá bom? Certo? Vamos lá, então. Posso continuar? Vou apagar. Joia. Aqui falando das meninges, né, da medula espinhal, a mesma coisa, aqui a gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater, lembrando que há uma diferença entre elas, tá? Então, a dura mater espinhal, ela é uma membrana única. Agora, se eu pegar a dura mater lá, encefálica, ela é dupla.
Tá vendo aqui? Ela é dupla, 2 camadas. Por quê? Porque essa mais externa aqui vai substituir o periósteo que teria que ter aqui, né? O periósteo é aquela camada que reveste o osso, tá bom? Então, a dura mater encefálica, ela é dupla e a dura mater espinhal, ela é única, tá? Aí agora eu vou dar uma paradinha aqui, tá bom? Então vai faltar pouca coisa, mas eu vou deixar para a próxima, porque eu tô achando que é muita informação já para vocês. Eu só queria mostrar para vocês que a dura mater, ela vai ter formações. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso que eu queria mostrar agora para vocês. Vou ver se eu consigo ver aqui. Isso vocês vão ver principalmente na prática, tá? Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Não tô com a figura aqui. Infelizmente, eu não tô com a figura aqui. Mas a dura mater, ela vai formar um septo aqui, ó. Tá vendo? Um septo que vai dividir os 2 hemisférios cerebrais. E lá no cerebelo a mesma coisa. Que é aqui, ó, a foice do cérebro e a foice do cerebelo. E ela vai formar também a tenda do cerebelo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a figura aqui. Tem na apostila. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui a apostila. Vocês estão enxergando a apostila? Sim. Tá, então a apostila, ela tá bem completinha mesmo, né? Bem completinha. Vocês podem estudar por ela tranquilamente, que ela tá super completa. Então, tudo isso que a gente falou aqui tá aqui, ó, falando da embriologia, bem desenhadinha, bem esquematizada. Estojos ósseos, divisão funcional aqui. Tecido nervoso. Desenvoltórios, tecido conjuntivo, falando sobre sinapses, sobre neurotransmissores, né? Aqui sobre as meninges, olha que bonitinho, né? Sobre as anestesias, olha que legal que tá, né? Explicando explicando sobre a raquidiana e a peridural, onde que são aplicadas cada uma delas. Falando, inclusive... Aí, aqui que eu queria que vocês vissem, isso aqui, ó. Essa aqui é uma formação que é um septo de dura mater entre os 2 hemisférios cerebrais, que é a foice do cérebro. Mesma coisa, a gente vai ter esse mesmo formato, só que entre os 2 hemisférios do cerebelo, que é a foice do cerebelo, tá bom? Então, olha lá. A gente vai ter. Deixa eu ver se eu acho a tenda do cerebelo aqui. Aí a tenda não tem, infelizmente, mas depois a próxima eu passo para vocês. Então, também vai ter lá um septo, só que no sentido sagital, perdão, no sentido horizontal também, que vai dividir a cavidade craniana em 2 partes. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aqui o cerebelo, né? Então vai ter um outro septo nesse sentido aqui, olha. Vai ter um septo nesse sentido aqui, que vai ser a tenda do cerebelo, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, 2 nesse sentido, que é a
foice do cérebro, a foice do cerebelo, então esses aqui são sagitais, são septos sagitais, e um outro nesse sentido aqui, que é a tenda do cerebelo, ok? Tranquilo? Aí vocês vão ver que lá na apostila, no finalzinho dela, ela tem inclusive exercícios para vocês fazerem. Isso eu acho. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem exercícios pedindo para vocês colorirem, ó. Tá? Então, a gente tem... Então, vocês podem colorir o que a gente já viu, já. Do que foi visto. Aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Tem bastante coisa para colorir, ó. Tá vendo os desenhos para colorir? Para ajudar vocês a entenderem. E tem uma parte que é de perguntas também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, sinapses, né? Para colorir também sobre as sinapses. Aqui, ó, das partes do neurônio também. Células da glia, ó, mostrando aqui para vocês colorirem, tá bom? Então, vou pedir para vocês, pelo menos, baixarem os desenhos para vocês colorirem, olha lá, ó. Tá? Então, aqui as partes dos neurônios. Isso aqui, olha, é um roteiro que vocês vão usar para aula prática que eu vou passar para vocês, tá bom? Na próxima, tá? Então, aqui o roteiro da aula prática vai ajudar a... E aqui, isso aqui é um estudo dirigido, tá bom? Então, esse aqui é um estudo dirigido que vocês podem fazer, por enquanto, até a questão número 6, tá bom? Não, até a 8 ainda dá, tá bom? A 8 ainda dá para vocês até a 8. Então, tá bem esquematizadinho a apostila. Tá certo, gente? Vou pedir, então, agora, nesse tempinho que vocês têm aí, vocês têm mais uma horinha, pra vocês pegarem a apostila para ler, tá? Vocês têm a aula até 1h20. Então, vai pegar a apostila, vai ler, e na próxima a gente vai aí tirar as dúvidas, tá bom? E eu vou continuar, então, essa aula, tá bom? Aqui, ó, tá bonitinho, ó, mostrando a bainha de mielina, como que ela é formada, tá? Então, tá bem esquematizadinho. Eu fiz junto com umas meninas da Odonto, a gente fez para deixar mais fácil aí para vocês estudarem. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo não tá, né? Tranquilo não tá, porque o sistema nervoso é o mais difícil de todos, mas a gente vai gastar pelo menos umas 3 aulas aí só falando do sistema nervoso, tá bom? Então fiquem tranquilas, ainda tem apostila para ajudar também, tá? Então acho que isso aí vai deixar mais suave, né? E aí eu vou passar um estudo dirigido, depois eu vou fazer um quiz com vocês e vou direcionar bem para vocês para mostrar o que eu vou pedir mesmo na prova, tá ok? Certinho? Certo? Certo. Tá bom, professora. Então tá. E aí, se vocês, conforme vocês vão lendo aí a apostila, eu tô aqui, pode mandar mensagem que eu vou respondendo, tá bom? Pode mandar mensagem para mim tranquilamente no que vocês forem lendo, que eu tô aqui para ajudar vocês. Então tá, gente, é isso. Então, por favor, peguem, baixem a apostilinha aí. Eu queria que pelo menos os desenhos vocês conseguissem imprimir, tá bom? Para vocês conseguirem pintar aí, que facilita o entendimento da gente. Toda vez que a gente tenta fazer um esquema, que a gente tenta escrever, que a gente pinta, é mais fácil da gente memorizar, tá bom? Beijão, então. E eu tô por aqui. Pode entrar em contato comigo, que eu tô aqui só para tirar as dúvidas mesmo de vocês. Se precisar que a gente entre de novo, a gente entra novamente para tirar as dúvidas, tá joia? Beijão, então. Tchau, tchau. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau, Kelly. Tchau, tchau. Prof, Oi, pode falar, Larissa. as minhas faltas ainda estão lá no sistema. Ai, eu não acredito, eu achei que eu tivesse tirado já. Vou tirar agora. Tá Vou bom. tirar agora. Você Obrigada. lembra que dia que foi? Acho que é porque eu tentei entrar nos últimos dias e não estava aparecendo. Você lembra que o Acho dia que foi do dia 17 que apareceu lá, mas eu tava presente. É dia 17 de Agosto.
Ah, então é por isso que foi bem no comecinho. Acho que eu não vi bem no comecinho. Tá, vou tirar agora, tá bom? Tá bom, Beijo, tchau, obrigada. tchau. Beijo, tchau.